Pessoal, vocês já viram esse fenômeno que acontece hoje em dia? Que muita gente está usando filosofia como terapia? Pois é, ela deixou de ser uma busca pela verdade e passou a funcionar como uma espécie de terapia. Parece uma mudança pequena, mas ela altera completamente o propósito da atividade filosófica. Durante séculos, um filósofo era alguém disposto a sacrificar suas próprias certezas para compreender a realidade. A pergunta fundamental sempre foi: isso é verdadeiro? Hoje, essa pergunta foi substituída por outra muito mais modesta: isso me faz bem? Parece uma diferença sutil, mas ela muda tudo, porque quando o bem-estar se torna o critério máximo, a verdade deixa de ocupar o centro da discussão. Não escolhemos mais uma filosofia porque acreditamos que ela descreve corretamente a realidade. Escolhemos porque ela reduz nossa ansiedade, aumenta nossa autoestima ou nos proporciona algum tipo de conforto psicológico. O problema é que utilidade e verdade nunca significaram a mesma coisa. Existem inúmeras coisas úteis que não são verdadeiras. Um placebo pode aliviar sintomas mesmo sem possuir qualquer princípio ativo. Uma mentira pode acalmar uma pessoa em um momento de desespero. Uma ilusão pode dar coragem para enfrentar uma situação difícil. Tudo isso pode produzir efeitos reais sobre o comportamento humano, mas nenhum desses efeitos transforma uma mentira em verdade. A realidade continua sendo exatamente aquilo que é, independentemente da maneira como nos sentimos em relação a ela. É justamente por isso que uma filosofia não pode ser julgada apenas pelos benefícios emocionais que ela produz. Se aceitarmos esse critério, qualquer crença passa a ser válida desde que consiga gerar conforto suficiente em seus seguidores. Perceba como essa mudança afeta praticamente todas as discussões atuais. Quando alguém apresenta uma visão de mundo, dificilmente perguntamos se ela corresponde aos fatos ou se consegue explicar a realidade de forma coerente. A reação costuma ser outra. Essa ideia ajuda as pessoas? Ela diminui o sofrimento? Ela faz alguém mais feliz? São perguntas compreensíveis, mas nenhuma delas resolve o problema central. Porque uma ideia não se torna verdadeira pelos efeitos que produz. Se fosse assim, bastaria medir o nível de satisfação dos seus seguidores para decidir qual filosofia está certa. Nesse caso, a verdade deixaria de ser uma questão de inteligência e passaria a ser apenas uma questão de eficiência psicológica. É exatamente nesse ponto que a filosofia começa a perder sua identidade. O terapeuta possui uma missão legítima: aliviar o sofrimento de quem o procura. O filósofo possui outra responsabilidade. Seu compromisso não é, em primeiro lugar, fazer alguém se sentir melhor, mas ajudar essa pessoa a enxergar a realidade com mais clareza. Às vezes essas duas coisas caminham juntas. Descobrir a verdade pode trazer paz, mas muitas vezes acontece justamente o contrário. A verdade exige renúncia, destrói ilusões, desmonta falsas seguranças e obriga o indivíduo a reorganizar completamente sua vida. Quem procura a verdade precisa aceitar esse risco. Se o objetivo for apenas preservar o conforto emocional, então já não estamos mais filosofando, estamos apenas administrando o sentimento. Pense na diferença entre um médico e um analgésico. Um analgésico reduz a dor, mas não necessariamente elimina a doença. Em alguns casos, ele apenas faz com que o paciente deixe de perceber um problema que continua avançando silenciosamente. O médico, por outro lado, pode ser obrigado a dar um diagnóstico extremamente desagradável. A notícia provoca medo, angústia e sofrimento, mas justamente porque revela a realidade. Ela abre caminho para a cura. Agora imagina alguém dizendo que prefere o analgésico ao diagnóstico porque o analgésico faz sofrer menos. Parece absurdo na medicina, mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem quando escolhem uma filosofia apenas porque ela é mais confortável. Essa talvez seja uma das marcas mais profundas da nossa época. Nós nos acostumamos a escolher ideias da mesma maneira que escolhemos produtos. Consumimos crenças que combinam com nossos desejos, evitamos qualquer pensamento que nos confronte e abandonamos rapidamente tudo aquilo que exige esforço intelectual ou mudança de comportamento. Pouco a pouco a verdade deixou de ser um valor em si mesma e passou a valer apenas quando produz algum benefício imediato. Só que uma sociedade que pede o amor pela verdade inevitavelmente começa a confundir conforto com sabedoria. E quando isso acontece, a filosofia deixa de formar seres humanos capazes de compreender o mundo e passa apenas a fabricar indivíduos emocionalmente acomodados. Olha o perigo.
Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas hoje afirmam amar a filosofia, mas rejeitam qualquer ideia que coloque suas convicções em dúvida. Elas querem uma filosofia que confirme aquilo em que já acreditam, que alivie suas angústias e que jamais as obrigue a rever a própria vida. Mas essa nunca foi a função da filosofia. Filosofar sempre significou aceitar a possibilidade de estar errado. Significou amar a verdade mais do que o próprio conforto. No momento em que invertemos essa ordem, a filosofia deixa de ser um caminho para a realidade e se transforma apenas em mais um mecanismo de anestesia intelectual. E uma anestesia pode até aliviar a dor por algum tempo, mas jamais será capaz de substituir a cura. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. E se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.